Glória a Deus. Feliz com Jesus aí? Oh, Jesus bom, né, irmãos? Tem aqui um papelzinho, nós vamos orar por Matias. É seu menino? O Matias é o filho dos nossos irmãos aqui, precisa de oração. Cubra sua cabeça para que Deus possa entrar com providência mais uma vez. Pai, o Senhor conhece o Matias, o que ele tem passado nesses últimos anos. E nós cremos no poder do Senhor. O Senhor é Deus de vida. O Senhor é Deus que faz milagres. E nós cremos no teu milagre, Senhor. O presbítero Ronan disse aqui no começo do culto que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Então, Pai, essa enfermidade não tem poder sobre este corpo. Este mal não tem poder sobre essa criança. E como ministro do Senhor, repreendo, ó Deus, este mal e ordeno vida neste corpo, ó Pai. E ordeno, ó Deus, que este mal caia por terra e que ele seja curado pelo poder do sangue de Jesus. E que ele possa testemunhar do milagre da vida dele, Pai. Da bênção na vida dele. Nós concordamos aqui com a cura dele, Senhor. Nós concordamos aqui, ó Deus, com a ação do Senhor na vida dele. E eu determino vida ali dentro, Deus. Eu determino ali a cura, Senhor. E que o corpo dele responda, Senhor, porque o teu Espírito Santo vai tocar naquele corpo e o corpo naquela criança vai trazer, Senhor, vida outra vez, porque é isso que o teu Espírito faz. Vivifica o nosso corpo mortal, ó Pai. Em nome de Jesus, que ele receba a cura e o milagre da parte do Senhor. Amém? Poder sentar, por favor. De novo, pastor Isaías, né? Vocês não enjoam não, irmão? Hoje de manhã estivemos aqui hoje de manhã, estamos já há 3 domingos falando uma lição sobre família, né? Pai curados, filhos sarados. E eu recebi muita mensagem hoje, tanto nos grupos como fora, as pessoas, pastor, continua, pastor, continua. Eu não sei se o que está acontecendo, e aí a gente vai continuar, amém? Vamos continuar o negócio, só com uma condição. Eu quero aqui 200 pessoas domingo. Amém? Não é para faltar ninguém. Olha lá, o menino vai vir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em primeira carta de Pedro. Hoje é Santa Ceia. Amanhã é feriado, irmãos? Não, mas dá para ir até meia-noite, né? Lá no fundão, lá, meu amigo. Deus abençoe o senhor. Cunhado do Elildo, é isso? Que Deus abençoe. Bom te ver aqui. Glória a Deus. Irmãos, preste atenção nessa palavra. Hoje é Santa Ceia, dia de comunhão, de alegria, porque somos livres, amém? Somos livres. O texto diz assim, portanto, linguagem de hoje, portanto, abandone todo o que é mal. Abandone tudo o que o quê? Toda. Está aí não? Ah, desculpa, irmão. Estou achando que está no telão aqui. Tem não? 1 Pedro 2, 1. Desculpe, irmão. Depois nós vamos cortar aqui da filmadora aqui do negócio. É a vontade de pregar, irmão. Ah, doido. Eu não gosto de pregar não, sabe? Eu faço uma forcinha. Agora está aí, né, irmãos? Toda a igreja no 3. 1, 2, 3. Leia mais uma vez esse versículo 3. 1, 2, 3. Quem deve abandonar essas coisas? Nós. Aqui, Pedro trazendo uma palavra às igrejas, ele vai dizer para nós abandonarmos essas coisas. É preciso olhar para nós mesmos, para termos uma vida de vitória e de prosperidade. Portanto, abandone todo o mal. Irmãos, essa palavra mal aqui, mal para nós é algo que muitas vezes a gente entende quando fazer alguma coisa de ruim para as nossas vidas.
Mal para Deus tem um sentimento, tem uma visão diferente, porque mal para Deus não é só aquilo que é ruim. Não é só aquilo que é ruim, porque para nós é aquilo que é ruim. Para Deus é aquilo que você está fazendo fora do propósito dele. Você pode estar fazendo algo bom aos seus olhos, algo top de linha, tipo dando uma cesta para alguém, mas se isso for fora do propósito de Deus, isso se torna mal. Mal aos olhos de Deus. Essa palavra mal, ela precisa ser entendida pela igreja. Porque quando você faz alguma coisa mal aos olhos de Deus, você é repreendido. E a gente precisa tomar cuidado com isso e não ser mal aos olhos de Deus. Existe a pessoa que ela é má, a natureza dela é assim, ela é mal. Existe pessoas que faz o mal. Ele não é mal, mas ele faz. No final, tem o mesmo significado. Eu gostaria que pudesse colocar aí, eu vou lendo devagarzinho aqui para que vocês possam entender. Deixa eu só achar aqui. Se eu não me engano, Gênesis capítulo 38. Gênesis 38, por favor. Olha que top, irmãos. Versículo 7, 38, 7. Gênesis 38, 7. Isso aqui coloca a linguagem revista corrigida. Atualizada corrigida, por favor. Um, dois, três. Lê mais uma vez, no 3. 1, 2, 3. Quem matou ele, irmão? O que ele era? Mal. Ele era mal aos olhos do Senhor. Ruim mesmo. O versículo de número 10, do mesmo capítulo. 1, 2, 3. Veja a diferença. Ele fez algo mal diante do Senhor. Aqui é o filho daquele rapaz, é irmão dele. Isso aqui é um texto que, pela ação daquele rapaz, Deus foi, mas ele era muito ruim. E Deus foi e tirou a vida dele. A Bíblia fala que a mulher dele é agora passada para o seu irmão tem que ter filhos. Só que os filhos que o irmão vai ter com a mulher, que era do irmão que faleceu, não seria registrado no nome desse irmão, desse aqui. E esse aqui, percebendo, não era um cara ruim, irmãos. Não era ruim igual o outro. Esse aqui teve uma ação má. Então, eles percebendo que o nome dele não ficaria no filho, na hora da relação sexual com a mulher do irmão dele, que era uma tradição lá, viu, irmãos? Lá em Israel era assim, para seguir a linhagem, para não perder a identidade da família do irmão. Então, tinha esta visão. E nesse momento, o cara sabendo o que ele fazia, na hora H, ele fazia fora, para que o irmão não fosse lembrado, não tivesse uma descendência. E o Senhor, vendo essa maldade, quer dizer, ele não era mau, ele fez uma ação ruim aos olhos de Deus. O que Deus fez com ele também? Matou. Pastor, o que você quer falar conosco aqui hoje? É porque talvez você tenha o sentimento desse cara aqui, você não é mau, mas você está fazendo algumas coisas que aos olhos do Senhor está errado. Isso vai trazer problema para você. A Bíblia fala de um homem chamado Moisés que não era mau, amém? Mas a Bíblia fala que ele desobedece o mandamento de Deus de circuncidar o seu filho. Depois que Deus fala com ele no monte, da missão a qual ele tinha, e Deus envia ele, a Bíblia vai dizer então que no meio do caminho vem um anjo e vai matá-lo, porque ele deixou de obedecer, ele fez algo aos olhos do Senhor errado, porque Deus trouxe uma palavra a um homem chamado Abraão, que toda a descendência de Israel tinha que ser circuncidada. E ele agora está em desobediência. E quando desobedece, a Bíblia fala que apesar dele ser escolhido, apesar de Deus investir na vida dele 80 anos, Deus investiu 80 anos na vida de Moisés, mas numa ação errada aqui que ele está fazendo, a Bíblia fala que Deus enviou um anjo e Deus ia matá-lo. No momento que ele estava morrendo, a Bíblia fala que ele aponta para a mulher e fala para ela circuncidar o menino. Ele sabia onde estava o erro, ele sabia por que ele estava morrendo.
Por mais que ele tinha chamado, por mais que Deus investiu, por mais que Deus apareceu para ele, por mais que Deus o capacitou para fazer a obra dele, se ele desobedecer a Deus naquele momento, se ele não fizesse aquilo que a palavra tinha mandado fazer, ele morreria. Muitas vezes o que nós fazemos diante de Deus não são coisas boas, apesar de termos um coração bom, porque somos desobedientes à voz de Deus. Aquilo que ele proporcionou para nós, aquilo que ele trouxe para nós. Existe uma questão da Bíblia, a qual eu e você temos que seguir à risca. Existe uma questão de chamada, a qual ele chamou eu para um objetivo e você para outro objetivo. E dentro dessa chamada existem coisas que eu não posso fazer, porque sou pastor, mas talvez você pode fazer, porque você não é pastor. Você fazendo não é pecado, eu fazendo é pecado. Por quê? Porque pecado é desobedecer uma ordem de Deus, é pegar um atalho. Pecado é isso. Muitas vezes nós não entendemos a palavra mal. E aí a gente olha para o coração e vemos que a gente não tem uma maldade de matar, de roubar, de destruir alguém. Mas a gente tem algumas ações más no meio do caminho. E essas ações estão nos destruindo. Eu não posso errar no meio do caminho. Ainda mais sabendo. Se você continuar lendo essas cartas, você vai chegar na carta de João. João vai dizer algo muito forte. Ele vai dizer assim, olha, vocês têm que orar por pessoas que caem em pecado. Um pecado de acidente. Ore por ele. Aconselhe essa pessoa. Mas quando vocês perceberem que uma pessoa caiu em pecado porque ela quis cair, porque realmente ela buscou isso, não ore por ele. Porque pecado, para nós, não existe mais. No sentido de a gente fazer. Pecado para nós é acidente, porque agora nós conhecemos o que é certo e errado. Nós temos uma forma de vivermos. Então eu preciso entender isso. Só que muitas vezes eu e você levamos essa visão para Deus e queremos que Deus faça tudo. Não, você precisa mudar a sua forma de viver. Abandone toda mentira. Por quê? Porque Deus só trabalha na verdade. Abandone a mentira. A primeira mentira que você tem que abandonar é mentir para você mesmo. O ser humano mente muito para si mesmo quando ele começa a confiar em si mesmo. A Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço forte. Você jamais vai conseguir vencer nesta terra sem a graça de Deus. Por mais que você alcance sucesso em uma área, você pode perder outra. Muitas pessoas estão alcançando o sucesso na área financeira, mas estão perdendo as suas famílias, os seus filhos. Muitas pessoas estão crescendo, as igrejas, muitos pastores estão fluindo, as igrejas estão crescendo, dinheiro está entrando e eles estão se desviando. Porque eles começam a achar que eles não precisam fazer algumas coisas que a Bíblia mandou fazer, que o conhecimento é suficiente. Se você olhar os anos atrás da igreja, a igreja se perdeu muito porque ela foi engessada pela teologia. Quando a teologia entrou na igreja, que eu não sou contra ela, a teologia é uma base que nós temos que ter como os alicerces desta igreja, para me dar a direção do caminho que eu devo seguir, mas não é algo que eu tenho que trazer para dentro da igreja. Mas quando a pessoa vai para a teologia e ela quer trazer a teologia para dentro da igreja e viver em cima dela, a teologia ela é uma história. É uma forma de como aconteceu, vai trazer a história para você. Formas, se você focar dentro dela, você vai sair daquilo que é sobrenatural. A primeira mentira que nós temos que sair é essa. A mentira que a gente consegue fazer alguma coisa. Jesus disse, a Bíblia fala que Jesus é quem? Ele é a verdade. Então se ele é verdade, ele diz assim, sem mim nada podereis fazer. Se ele diz que sem ele nada a gente pode fazer, então eu preciso dele. Aí eu te pergunto, para ter Jesus é preciso ter renúncia. É preciso buscar o entendimento. Porque evangelho não é força. Evangelho não é você só vir à igreja. Evangelho não é você vir aqui e dar dízimo e oferta. Evangelho é você permitir que o Espírito Santo leve você à sepultura, que você morra espiritual e nasça de novo. É uma nova vida, é um novo conceito, é uma nova visão, é um novo entendimento, é uma nova forma de falar, é uma nova forma de pensar, é uma nova forma de agir, é uma nova forma de perdoar, é uma nova forma em tudo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Entendimento. Mas se nós não entendermos isso, essa mentira vai predominar dentro de nós.
E nós vamos achar que nós conseguimos vencer. Que eu consigo sobressair sem oração. Que eu consigo sobressair sem ler a Bíblia. Que eu consigo vencer. A primeira mentira que eu tenho que tirar da minha vida é essa mentira. Que predomina no meu coração. Que eu consigo viver sem oração. Que eu consigo viver no mundo espiritual sem leitura da Bíblia. Que eu consigo viver sem jejuar. É uma mentira de Satanás. E ela está dentro de muitos crentes, porque muitos crentes não oram. 80% dos evangélicos não lê Bíblia. 80% dos evangélicos não oram. A minha maior dificuldade como pastor há 14 anos é levar o povo a orar. Eu consegui levar o povo para a escola dominical. Nós tivemos aqui quase 200 pessoas nesses últimos 2 domingos. Eu consegui trazer você para o domingo. Olha o tanto de gente na igreja. Eu consegui trazer você para um retiro. Porque são eventos, movimentos. Mas presta atenção, 5 da manhã aqui, eu tenho aqui 7, 10 pessoas. Porque é difícil orar. Porque é difícil clamar. Não, pastor, porque é 5 horas. 8 da manhã, 10 irmãs. Eu trabalho, pastor, oração de 24 horas, tem todo mês na igreja. Você veio? Você veio? Orei daqui da meia-noite até as 4 da manhã, estive aqui. Poucas pessoas esteve aqui comigo. Por quê? Porque predomina dentro de nós uma mentira que nós vamos conseguir sobressair sem Jesus. Nós não entendemos e compreendemos as verdades de Deus. Então essa mentira tem que sair. Fingimento. Fingimos que somos espirituais. Nos comportamos como espirituais. Porque nos vestimos como espirituais. Eu coloquei um terno, eu coloquei uma gravata, eu coloquei um paletó. Então eu sou pastor. Eu coloquei uma saia maior, o meu cabelo é grande. Então eu sou crente. Fingimos. Ser crente é uma transformação não por fora, mas por dentro. É uma transformação de mente, de coração, de entendimento. É um ambiente onde realmente você entende que você é doente e Jesus é a cura. Igreja, entenda isso, por favor. A coisa mais difícil é curar uma pessoa enferma que ela não se considera doente. Que ela não entende que ela é doente. A coisa mais difícil é curar uma pessoa que é doente, mas ela não entende que ela é doente. Aí o médico passa para ela a receita, o médico fala, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. O que ela faz? Tudo ao contrário. Não tem cura para essa pessoa. Não é que não existe a cura. É porque ela não faz aquilo que o médico pediu. Satanás colocou no nosso coração que nós somos curados. Nós não somos curados. Estamos no processo de cura. É diferente. Por que estamos no processo de cura, pastor? Deixa de orar para você ver. Deixa de vir à igreja para você ver. Deixa de alimentar espiritualmente para você ver. Deixa de tomar o remedinho da oração, o remedinho do jejum, o remedinho da leitura, o remedinho da comunhão, se você não volta a ser o que você era. Se você não volta a pensar em coisas que você tinha deixado de pensar. Se você não começa a se movimentar como homem natural. Nós só seremos realmente transformados quando Ele vier buscar a sua igreja. Enquanto eu e você habitarmos nesse corpo aqui terreno, teremos dificuldades. Esse corpo é doente, ele pende para aquilo que é errado, então eu preciso deixar esse fingimento que eu estou curado. E me comportar realmente como um homem que precisa de Deus, que necessita de Deus. E aí eu fico encabulado, assim, assustado, irmãos, porque há uns anos atrás, 4 mil anos aí, não tinha igreja, não tinha café da manhã, não tinha uma equipe top dessa, não tinha essas coisas. E os caras eram crentes. Os caras não largavam Deus, sem igreja. Eles mesmos faziam as suas orações, eles mesmos construíam os seus altares, eles mesmos ofereciam os seus sacrifícios. Veja a história de Gênesis. Você vai ver que eles mesmos faziam. Deus aparecia para um, para outro, trazia uma direção, uma visão, trazia uma voz, mas Deus não falava todos os dias. Deus ficava 13 anos sem falar, Deus ficava 30 anos sem falar com uma pessoa. E ele se movia dentro de uma palavra só. E eles não se desviavam. Por quê?
A sua mentalidade estava arraizada dentro de Cristo. Eles entenderam, eles não cediam, eles compreendiam que eles precisavam estar ligados na rocha, que tudo o que eles eram era por causa de Cristo. E eles se movimentavam dentro dessa visão. E eles pensavam em nós. Eles pensavam em nós. Porque os grandes homens de Deus, a Bíblia vai dizer que eles viram esses dias. Leia capítulo 11 de Hebreus. Os heróis da fé. A Bíblia fala que eles viram, então eles se comportaram para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Eles sofreram, não por causa deles, eles sofreram por causa de nós. Por causa de nós. E eles foram até a final, entregaram as suas vidas, morreram de forma terríveis, mas não negaram a sua fé. Porque entendiam, não tinha fingimento. Eles sabiam da realidade das coisas, da importância de buscar, de sair fora da mentira, do fingimento. A inveja. Oh, meu Deus, de querer ser aquilo que não é, de querer ter aquilo que não tem, inveja, perseguição, irmãos, pelo amor de Deus. São sentimentos que não pode predominar a crítica injusta. Ih, quantas pessoas são críticos, murmuradores, criticam tudo, criticam a igreja, criticam o pastor, irmãos. Eu não vou ser aquele pastor que vai dizer assim, louvado seja o meu nome, glória a eu. De forma alguma. Mas, irmãos, eu me conheço. Eu estou aqui há 14 anos. E eu vou repetir mais uma vez. Não tenho nenhum entendimento de querer arrancar dinheiro seu. Tirar seu dízimo, sua oferta. Nada dessas coisas. Tudo o que eu quero é colocar Deus em você. Tudo o que eu quero é que você conheça Deus. É que você entenda quem é Ele. Tudo o que eu quero é que Deus se manifeste na sua casa, na sua família, e traga unção e renovo para a sua vida. É isso que eu quero. E você percebe quando você entra aqui dentro, porque tem 14 anos que eu oro assim, Senhor, quando um membro, quando uma pessoa, quando um visitante entrar naquela porta, toca nele. Eu digo para o Senhor, Senhor, quando uma pessoa chega na minha casa, ele sente o cheiro da minha casa. Isso eu falo para ele na oração. Ele sente o cheiro da minha família. Aonde ele chega, ele sente o cheiro. Cada família tem o seu cheiro, amém, irmão? Tem uns que é mais forte que os outros, né? Mas cada família tem o seu cheiro. Quando você deita na cama de uma pessoa, você sente o cheiro daquela família. Aí eu falo, Senhor, eles não estão vindo da minha casa. Eles estão vindo na casa do Senhor. Então que eles possam sentir o seu cheiro. Que eles possam sentir a tua presença. Que eles possam entender que o Senhor está aqui. Que o Senhor governa esta casa, que o Senhor ministra dentro desta casa, que a palavra que sai daqui, ela sai do trono. Quantos têm sentido a presença dele aqui quando entra nessa igreja? Quantos têm sentido a presença dele? As pessoas sentem. As pessoas, eu faço aqui como Samuel coloca aqui um altar, um tribunal diante dos membros e diz, qual é o meu erro aqui na cidade? O que eu fiz de errado nessa cidade há 14 anos? Existem muitas conversas ao meu respeito? Sim, mas são mentiras de Satanás. Traz para mim o que eu fiz de errado aqui em 14 anos. O senhor nunca errou, pastor? Sim, mas todas as vezes que eu errei, eu voltei aqui na igreja e pedi perdão para vocês. E são erros pequenos. Aí eu vejo pessoas dizendo assim que vai sair da igreja. Mas por que você vai sair da igreja, irmão? Como é que você vai sair de uma igreja que tem uma palavra que vem do céu? Como é que você vai sair da igreja que tem um pastor que quer buscar a santidade? Como é que você quer sair da igreja? Um ambiente que você entra e sente a presença de Deus. Por que você sai da igreja? Não entendo. Não, porque Deus me deu uma visão, pastor, que eu tenho que ir para outro ministério. Amém, vai com Deus. Mas muitas pessoas querem sair porque realmente, irmãos, se perderam dentro do evangelho e não dentro da igreja. E querem culpar alguém. Então eu sou o culpado. Porque Deus está aqui. E Ele tem falado nesta igreja aqui, irmão, diariamente nesse lugar. Mas temos que largar de falsidade, de inveja, de críticas. Agora preste atenção nesse versículo aqui, porque as pessoas, o evangelho hoje, as pessoas estão modernizando demais o evangelho. Criando muitos mecanismos dentro do evangelho.
O evangelho é um ambiente que a Bíblia fala assim, que nem os loucos, os doidos vão errar. De tão simples que ele é. É um ambiente onde você vai ter a tranquilidade de crescer. Porque o Espírito Santo vai guiar você. Versículo 2, por favor. De 1 Pedro, capítulo 2. Fala amém, irmão, para falar que você está aqui. Amém. Deixa eu sozinho, não. Vocês ficam mesmo que vocês vão rebuglados aí, eu fico até com medo, Jesus amado. Vou mandar pôr uma grade aqui. Olha aí, irmãos. 1, 2, 3. Só um pouquinho. Volta para a minha linguagem de hoje, por favor. Desculpa aí. Porque fica mais para você entender. No 3, 1, 2, 3. Irmãos, leia de novo esse texto, mas leia com atenção. Ah, pastor, não consigo ser crente. Ah, pastor, não consigo sair do pecado. É porque você não está fazendo aquilo que a Bíblia manda. Porque se você fizer, a Bíblia garante que você sai. E a Bíblia fala que o pecado não terá domínio sobre você. Porque quem está em pecado está preso. É escravo. E a Bíblia fala que Cristo nos libertou. Somos livres. Nós dominamos o negócio. No 3, 1, 2, 3. Amém. O que é leite, puro leite, irmão? Isso aqui é o básico do básico de uma comida. Mas é o necessário para uma criança se desenvolver nos primeiros anos da sua vida. É necessário para que ela possa se manter. O leite. Aí o texto está dizendo que nós devemos desejar isso. Aí tem uma palavra assim, ó, puro. Por que lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, Pedro resolveu escrever puro aqui? Por que ele não colocou só leite? Porque estão misturando, irmãos. A comida. O leite é a simplicidade. Aonde uma criança recém-nascida precisa. E é isso aqui que nós temos que entender. Esse leite, espiritualmente, que nós bebemos, vai fazer a gente crescer e ser salvo. Porque, entenda bem, você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Está salvo, irmão? Está, se ele voltar agora. Porque você quer agora para frente, você tem que manter a salvação. É um processo. É um processo. Tem pessoas que falam que salvo para sempre. Não é assim que funciona. Paulo falou que depois de ganhar muito, ele tinha medo de perder a sua própria salvação. Então é um processo onde você vai ser alimentado para que haja em você um crescimento e que você consegue ser salvo no final. A Bíblia vai dizer que aquele que perseverar até o fim vai ser o quê? Salvo. Então eu não fui salvo só. Você é salvo se Jesus voltar agora. Tudo certinho aí, irmão? Então nós vamos embora. Porque é uma transformação. Aonde eu preciso deixar, mas eu preciso desejar. Que comida é essa, irmão, que a Bíblia fala? Que alimento é esse, dentro dessa simplicidade? É aquilo que Jesus trouxe para nós. É você se alimentar da palavra. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós, foi falado aqui. É você estar em oração. É você orar. Só que entenda bem que os crentes de hoje, as igrejas de hoje, não oram mais. Quem aqui é das antigas, irmãos? Crente das antigas, lá dos 20, 40, 30, 60 anos atrás aí. Os irmãos estão com medo de falar a idade, né? Ali, ó. Como é que funcionava as igrejas antigamente, irmão? Principalmente a Assembleia de Deus. Oração, irmão. O negócio pegava. Como é que era a igreja primitiva? Os caras estavam todo dia no templo. Fazendo o quê, irmão? Vendo Luciano Subirá pregar? Não, orando. Eles iam para orar. Eles iam para clamar. Eles iam para jejumar.
Hoje a igreja tem dificuldade em orar. Não a nossa, graças a Deus, na hora vigília aqui tinha mais de 100 pessoas. Né? Passou aqui mais de 100 pessoas orando hoje de madrugada na igreja. Mas muitas igrejas não têm mais o culto de oração. Lembra do culto de oração? Quem lembra do culto de oração? Foi tirado. Como é que se tira um pilar? Como é que você tira um pilar do ambiente? Se eu tirar esse pilar, a igreja vai cair. A oração é o pilar, porque eu preciso conversar com Deus para que Deus converse comigo. É um diálogo. Eu preciso conhecer Deus. A minha oração não muda Deus, mas a oração que eu faço me muda. Porque Deus vai me ensinando, eu vou me encaixando na visão dele. Ele vai trazendo a revelação de como funciona. E eu vou me encaixando nela. Mas eu preciso conversar. Quando nós chegamos em alguém e começamos a falar alguma coisa que nós não entendemos, de repente aquela pessoa entende. Ela fala, não, pastor, não é assim. E ela começa, pastor, é assim, ó, você tem que ir por aqui. Ó. É assim que funciona. E o cara começa a te ensinar. Porque você começou a conversar e passar a sua visão. Então você vai à oração e você passa a sua visão e o Espírito Santo começa a te ensinar. Não é assim que funciona. É aqui, ó. A sua oração não muda Deus, mas ela muda você. Tiraram o pilar da igreja. As pessoas não querem mais orar. As pessoas não têm mais compromisso com a oração. O que eu mais ouvi no meu ministério foi, pastor, como é que o senhor consegue orar mais de 1 hora? Eu chego com 10 minutos e quero vontade de ir embora. Eu falei, porque você não tem intimidade com ele. Porque se você conversa com seu amigo, quantas horas você conversa com seu amigo? Você passa o dia, se for 2 irmãs, então, misericórdia, né, irmã? 2 irmãs amigas conversando, como é que funciona? Conversa o dia inteiro. E na hora de ir embora, você fala o quê? Depois nós termina. Não é assim? Depois a gente continua. Depois a gente continua. Por quê? Porque tem conversa. Então, se você não está conseguindo orar mais de 1 hora, é porque você não conversa com ele. Aí eu vou te fazer uma pergunta bem simples. Deus tem algo para fazer nesta terra? Deus tem algo para fazer nesta terra? Estou te perguntando, sim ou não? A Bíblia fala que Deus não faz nada sem conversar ou sem falar com seus filhos, com os santos. Não é assim? Então, se Deus tem muito para fazer, Deus tem muito para falar comigo e com você. E por que Ele não fala? Porque nós não perguntamos. Porque nós não oramos. Porque nós não vamos. Porque não aprendemos. Você acha que eu nasci orando 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3? Não. Eu comecei 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E hoje eu aprendi a orar. E hoje nós tocamos. A gente não tem pressa de sair daqui. A gente passa a noite inteira, o dia inteiro orando, se for preciso. Não tem. Por quê? Porque quando você começa a conversar com Deus, Ele começa a conversar com você. As revelações vêm, o entendimento vem. As minhas melhores mensagens ela não veio na minha mente quando eu estava lendo a Bíblia. As minhas melhores mensagens que eu já preguei vêm quando eu estou orando. Porque o autor da Bíblia está comigo, é o Espírito Santo. E eu leio um texto hoje, e aí eu vou orar amanhã. E de repente a revelação vem. Olha aquele texto. De repente, do nada, o texto vem na minha mente. E a revelação vem. É isso. O coração começa a pular. E muitas vezes a gente começa a chorar, porque tem a revelação, o entendimento. Porque a revelação vem quando você conversa com o Espírito Santo. Ele vai passar para você aquilo que você leu o ano passado. Ele vai trazer entendimento no momento certo, porque ele vai usar meios para te ensinar as coisas. Mas foi tirado o pilar da igreja. Igreja de hoje tem dificuldade na oração. Igreja de hoje tem dificuldade de congregar. Outro pilar. As pessoas não congregam. Elas vêm na igreja de domingo. E pronto. Aí eu te pergunto, dá para você comer 1 vez por semana? E ficar bem? E ter saúde? De jeito nenhum. Então temos que congregar, temos que estar na oração, temos que estar buscando o Senhor, porque é aqui que Deus vai trazer revelação para nós, direcionamentos. Outro pilar que foi tirado da igreja, irmão, jejum. Jejum. Os crentes de hoje não querem jejuar. O irmão me ligou, pastor, estou com dor de cabeça danada, estou jejuando. Bem-vindo ao time.
Bem-vindo ao time. A cabeça vai doer. A barriga vai doer. O bom é quando você está com 5 dias sem comer nada e bebe água. Ou faz assim, ó, glup, glup. Nada. Jejum. O jejum serve para dizer não para você mesmo. Vem um sentimento, um desejo de falar, come, come, come. Você fala, não como, não como, não como, não como. Come, come, come. Você fala, não como. Rapaz, come. Eu falei, não como. Não para você mesmo. Quebra o seu orgulho. Jejum quebra o seu orgulho. O orgulho é um sentimento satânico que atrapalha a gente crescer, desenvolver. Então, o jejum serve para isso, para dizer para você que você não pode fazer, que você não é capaz sozinho, que você precisa esperar em Deus. Essa comida foi tirada dentro da igreja. Hoje o que tem é pregações de autoajuda. É chaves e mais chaves. Irmãos, eu não sou contra a sua prosperidade, eu estou orando para que os membros dessa igreja sejam os mais ricos desse estado. Oh, Jesus, nem isso eles querem. Era hora de você gritar, amém, Jesus, eu recebo em nome de Jesus esse negócio. Não, amém, Jesus, você já sabe. Eu estou aqui para te servir, mas se quiser que eu seja os pobres da vida, tá bom, glória a Deus. Eu nasci para sofrer mesmo, Jesus. Quanto mais sofrer, melhor, né? Eu nasci para brilhar, para ter bênção de Deus na minha vida, prosperidade, para abençoar pessoas, para honrar pessoas, para dar, para emprestar, para ajudar, para compartilhar, para realizações. É para isso que nós temos, irmãos. Não, pastor, quanto mais pobre, mais de Deus. Não. Teve um homem que falou assim para Deus, não é uma visão bíblica, um homem só falou, Senhor, não me dê muita riqueza para que eu não se desvie da tua palavra. Mas também não me dê pobreza para que eu não envergonhe o seu nome. Davi disse, fui velho, fui moço e agora estou velho. Mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o... Deus não quer que você fique mendigando para ninguém, meu filho. Deus não quer que você receba cesta, Deus quer que você dê cesta. Deus quer que você abençoe as pessoas. Mas temos que mudar a mentalidade. Os pilares estão sendo tirados do nosso meio. A dificuldade de fazer, de orar, de entrar no quarto e pagar um preço. Hoje nós passamos 2, 4, 5, 6 horas diante de um telefone celular no decorrer do dia. E temos dificuldade de parar e orarmos 1 hora, meia hora, irmãos. Uma oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Quando você ora, você abre porta para que o céu trabalhe ao seu favor. Quando você ora, o céu se move ao seu favor. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você jejum. O jejum é um ambiente que transforma tudo. A Bíblia fala que um homem pregou na cidade, o rei resolveu jejuar, fez um jejum de 3 dias, que colocou até os animais para jejuar. A Bíblia fala que o Deus veio e perdoou. Deus ia destruir a cidade, mas quando o rei vai para o jejum, quando ele começa a orar, a Bíblia fala que Deus perdoa. Não existe um homem que fez tanta maldade como uma mulher. Esqueci o nome do homem. Acabe. Infeliz Acabe. Ô, abençoado. Aí eu te pergunto, Deus perdoou Acabe, sim ou não? Deus perdoou Acabe porque a Bíblia fala que quando veio uma sentença sobre ele, a Bíblia fala que ele caiu em oração e jejum. E quando ele caiu em jejum, Deus lançou que vinha sobre ele, sobre a próxima descendência e perdoou ele. Se esses caras desviados jejuaram e Deus perdoaram, e nós, irmãos? O que vai acontecer se nós jejuarmos? Mas a questão é que nós não estamos alimentando leite. Aí queremos essas coisas que a gente não quer mais essas coisas pequenas. O evangelho agora, pastor, é coach, é palavras profundas. Vamos desvendar o Apocalipse. Não conhece nem João 1. Quer desvendar o Apocalipse. Pastor, quem é aquela besta que veio do mar? Não sei que besta é aquela, não quero saber. Deixa aquele trem para lá, irmão. Vamos pensar agora. Tem pessoa que está preocupada com a besta, irmão. Larga a besta para lá, irmão. Deixa de ser besta. Tem um texto em Deuteronômio que diz assim, aquilo que é revelado é para nós. Aquilo que não é revelado é para Deus. Entenda bem. Primeiro você tem que discernir as coisas pequenas, o beabá, para depois as coisas profundas.
Se nós não entendemos o beabá da Bíblia, por que eu vou desvendar as profundas? Aí eu vou te explicar. Deus é o professor. O Espírito Santo é o professor. Amém? Amém. Tem professor aqui? Vem ali, cadê esse professor? Levanta a mão aí. Tem como você trazer um conhecimento para um aluno mais profundo do final do ano, se ele não aprendeu o beabá? Não tem, porque uma coisa liga a outra. Uma coisa vai ligar a outra. Não tem como o professor começar. Eu não conta. Está filmando. Na minha época eu não era convertido, eu não era muito. Eu tinha uma mania de bagunçar na escola, então eu saía de uma escola e ia para outra escola. Porque na outra escola não me conhecia. Irmão, não faça isso não é de Deus. Né? Então, assim, eu, muito novo, a gente ia, sempre no começo do ano, que os professores não tinham conhecimento dos alunos, então não sabia que estava. E eu era da 4ª série. E aí eu resolvi ir para o 1º ano. Então eu saí da minha escola, me matriculei numa escola na 4ª série, e aí eu fui para outra escola na cidade e fui para o 1º ano. E peguei aula lá. Eu cheguei, sentei, aí os alunos me conheciam. Aí, não tem jeito, né? Mosqueta. E a gente ficava aí para bagunçar. Só que aí começou a aula. Eu da 4ª série. A professora começou a aula no 1º ano. E ela começou matemática. A aula de matemática, eu lembro como hoje. A mais B é quanto? Eu falei, que diabo é isso? Aí eu futuquei o cara assim, como é que é, meu? Na minha lá, fala que 1 mais 2 é 3. Aqui é A mais B, e letra é número. Foi que, irmão, virou uma confusão. Eu falei, rapaz, o que a mulher está falando aí na frente? Irmão, eu fiquei cabulado daquele negócio lá, porque não dá para entender. Porque você sai de um ambiente e vai para outro, e você não tem a base. Entenda isso aqui, por favor. Você precisa da base de Cristo para que Ele revele em você as coisas profundas. Sem a base, você jamais vai ter conhecimento do que é a besta, do que é Apocalipse, do que é o final do ano. Do ano não, irmão, do mundo, né? Eu não dormi essa noite, irmão. Você não vai ter. Aí o cara está orando para Deus revelar lá o que está acontecendo, a 70 semanas de Daniel, e pai, o que vai ser? O Senhor, como é que... Mas você sabe quem é Jesus? Você sabe o que o Espírito Santo deve fazer? Você sabe o que é os dons do Espírito Santo? Você sabe que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Não. Então jamais você vai entender o que está lá. Jamais você vai compreender o que está lá. Primeiro a base. Se põe a base, o conhecimento. Para depois se construir algo em cima. É leite, igreja, é leite, é no leitinho, leitinho. Criança. O texto está dizendo que nós temos que ser como criança. Criança, irmãos, entende que precisa do pai. Uma criança não se move sozinha. Não tem coragem de fazer, de ir, de se mover. Mas se o pai está presente, traz à criança confiança, então ela se move. Muitas vezes a gente pede para... Nós temos um ambiente lá de fora de casa, onde a gente fica, e tem um ambiente dentro da casa, aqui, os quartos e tal. E eu peço para a Radar sair, irmãos, e ela já começa a olhar para o canto e falar, a Isabela vai comigo? Ela tem dificuldade de ir. Ser criança aqui é entender que você não consegue se mover sozinho. Que você necessita desse leite. Se eu tiro o leite do recém-nascido, irmãos, é complicado, ele precisa. Cadê o Ami? A Ami veio hoje? O Ami, quando nasceu, ele tinha uma enfermidade, não lembro o que era. E ele não, toda vez que ele amamentava da mãe, da Raquel, ele passava mal. Sabe? E a gente teve que arrumar um leite para ele. Um leite tal, não esqueço até hoje, porque imagina a gente na pobreza que estava, comprar um tal leite NAN. Pensa no leite caro, irmão. Nós tínhamos que juntar a família todinha para comprar essas 3 latas por semana para ele. Toda mamadeira que ele mamava, a gente orava, Senhor, multiplica essa mamadeira. Que isso dura na barriga dele por menos um ano. Sabe? Porque ele precisava daquilo, o médico tem que dar leite, então tem que fazer alguma coisa que parece. Você tem que entender que sem esse alimento você vai morrer. E ele tem que ser puro.
Se você não se alimenta disso aqui, você vai morrer. Você não vai conseguir fluir no Evangelho, você vai se perder. Você pode crescer, porque o crescimento é algo natural. Uma criança, ela não vai deixar de crescer porque não amamentou. Ela vai crescer. Qual é o problema que vai acontecer, igreja? Ela vai crescer doente. A durabilidade dessa criança não vai ser tão grande. Ela pode chegar a certa idade e falecer. Ela pode ter muitos problemas de saúde no futuro. Dificuldade. Conheço um rapaz que ele não pode ter filhos, e o médico falou porque ele não amamentou direito. Diz o médico, não sou médico, não sei. Isso traz problema para ele hoje. Então, a igreja, quando ela não quer esse leite, ela não consegue fluir. Porque o texto está dizendo que esse leite traz o quê? Crescimento. O crescimento espiritual. Pessoas hoje não crescem na igreja. Na sua mentalidade espiritual, não entende o que Deus está fazendo, não entende o mover de Deus. Igreja, como Deus tem falado neste ambiente, nesses últimos anos. Deus tem falado não somente através de pregadores, mas quando você olha a terra, você percebe que a palavra de Deus está se cumprindo. Quando você olha as guerras, as doenças, você lembra de capítulo 4 de Mateus. Dos rumores de guerra, das enfermidades que vêm. Tivemos aí uma pandemia, né? Que só o sangue do Cordeiro. Quantas pessoas foram embora? Morreram. De algo que se parecia tão simples, mas trouxe um prejuízo tão grande no mundo. Aonde mostrou o nosso lugar. Quantas pessoas estavam achando que era vice-Deus, ou até mesmo Deus. E esta enfermidade igualou todo mundo, porque ela pegava o branco, o amarelo, o preto, o vermelho, o rosa, todo mundo. Todo mundo, não tinha conversa. Ela matou o padre, o pastor, o membro, o homossexual. Ela matou o ladrão, ela matou o honesto. Ela matou todo mundo. Ela igualou. Ela mostrou que nós não somos diferentes. Mas muitas vezes há mentira em nós, que nós somos melhores do que fulano, que Beltrano. Não, não somos melhores. Se eu não alimentar desse leite, eu vou ter dificuldade. Porque é Ele que vai me sustentar, é Ele que vai trazer vida, é Ele que vai me levar a ser salvo. Por que salvo, pastor? Porque Ele vai trazer conhecimento, revelação. O alimento traz no nosso corpo energia, a qual nós precisamos no dia, diariamente. Quando a gente começa a jejuar muito, e a gente passa num jejum de 10 dias sem comer, só bebendo água, a gente tem dificuldades de algumas coisas, a mente fica mais lenta. Qualquer coisinha o coração acelera. É lógico que o nosso corpo ele começa a buscar vitaminas, né? Ele começa a buscar aquilo que a gente precisa dentro do corpo. Então, se você é gordinho, você começa a emagrecer, ele começa a comer a sua gordura. Ele vai arrumar um meio de economizar energia para que você possa aguentar o máximo possível. Então, quando você se alimenta da palavra, ela traz em você energias, vitaminas, a qual vai abrir a sua mente espiritual, os seus olhos espirituais, para que você entenda o que está acontecendo, não somente nessa terra, não somente nesse mundo, mas no outro mundo espiritual. Então, esse alimento que ele está falando aqui, não é algo que vai trazer noção para você desta terra, vai trazer noção do que é o mundo espiritual. Você vai começar a ver o mundo espiritual, você vai começar a ouvir o mundo espiritual, você vai começar a se movimentar dentro do mundo espiritual, e dentro desse mundo espiritual, eu falo assim, que nada é impossível. Você começa a ter uma mentalidade diferente, porque você está num movimento diferente, apesar de estar dentro desta terra, dentro deste corpo, você entende pelo Espírito Santo que quem governa você não é essa terra, não é os governos dessa terra. Quem governa você é o céu. É o céu que governa a sua vida. E no céu não há crise, não há coronavírus, não há nada, irmãos, que possa derrotar você.
Mas quando a gente não come, não se alimenta, não teremos essas vitaminas no nosso corpo para abrir a nossa mente. Então, essa mente vai ser fechada. Os nossos olhos espirituais vão ser fechados. As pessoas entram na igreja e saem e não entendem nada. Uai, esse pastor gritando aí, para que estudo? Nós não é surdo não, ué. Fui na igreja lá e fiquei até assustado, o pastor gritando, o pastor aquela coisa, outra. Para que aquilo lá? A pessoa não entende. A gente fala, a pessoa não entende. Porque a Bíblia fala que para você entender isso aqui, o que está acontecendo, você tem que mover o seu mundo espiritual. A Bíblia fala que o Espírito de Deus ele vai comunicar o seu espírito. Se você vive em pecado, o seu espírito está morto. Se ele está morto, ele não pode se conectar ao ambiente que está acontecendo aqui dentro. E se ele não se conecta a esse ambiente, você não tem discernimento do que está acontecendo. Então você vai entrar vazio e vai sair vazio. Mas quando você está conectado ao ambiente, você começa a entender. E é engraçado, irmãos, uma coisa forte que eu não sei se você já percebeu, que quando você conecta nesse ambiente, quando você chega num ambiente como esse, não é preciso que alguém cante, não é preciso que alguém pregue, para que você sinta a graça de Deus. Para que você sinta o mover de Deus, você automaticamente você consegue sentir a atmosfera do céu sobre a sua vida. E ela se move sobre você. O culto termina, mas essa graça vai embora com você. Porque agora você está conectado a outro mundo, o mundo de Deus. E aí você tem uma mentalidade diferente. Porque por mais que esteja ruim, por mais que você, ao olhar humano, não consegue ver, os seus olhos estão firmados naquilo que Deus falou. Eu estou contigo. Eu vou te dar vitória. As portas estão abertas. O que prevalece em você é a palavra de Deus. O que trouxe a um homem chamado Noé a graça de construir uma arca por 120 anos. O que me motiva muitas das vezes a fazer a obra é ver a igreja cheia. O que me motiva é ver a escola dominical com 200 pessoas. É ver as pessoas testemunhando. Então isso me motiva. Eu vejo que está dando certo. Mas na vida de Moisés, na vida de Noé, era diferente. Ele pregou por 120 anos. Nenhuma alma se converteu. Ninguém contou para ele um testemunho. Nada acontecia, mas ele continuava fazendo aquilo que Deus mandou. Por quê? Porque a palavra de Deus era suficiente no coração de Moisés de Noé, e ele era ligado ao céu. O céu alimentava ele, e ele continuava fazendo aquilo que Deus mandou. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Nesse mundo, eu posso falar com você, alguns irmãos aqui, tem mais de ano que eu não converso com ele na minha sala. A última vez que o pastor conversou comigo foi o ano passado, a última vez foi semana passada. Por quê? Porque nós temos tempo estabelecido nesse mundo. Existe tempo. No mundo espiritual não tem essa palavra tempo. É eterno. Tudo é agora. Agora. Então, no caso de Noé, o que Deus falou para ele, para a nossa visão, se passaram 20 anos, ou 120 anos, na visão de Deus, passou quanto dia? Nada, irmãos. Algumas horas, alguns minutos, nada. Não tem tempo lá. É eterno. Moisés, eu vou orar para Moisés sair, para Noé entrar. Né? Que só fala o nome de Moisés, é Noé. Noé estava conectado ao mundo espiritual. Você percebe que Jeremias, ele não só profetizava, e nas suas profecias ele chorava. Os historiadores vão dizer que Jeremias é o profeta chorão. Porque diante das suas profecias, ele profetizou 40 anos. Quantas pessoas se converteu? Nenhuma. Mas ele chorava porque, quando ele profetizava, ele via com seus olhos o que ia acontecer. A revelação vinha, o entendimento. Então ele chorava porque ele via os corpos no chão. Ele via a cidade sendo destruída, criança morrendo. Ele via Jerusalém toda acabada, pegando fogo. E o rei da Babilônia levando o povo, ele via, então ele chorava. Porque os olhos espirituais deles estavam vendo aquilo.
O que movia os heróis da fé do capítulo 11, a qual eu disse, era isso. Eles viam, a Bíblia fala que eles observavam o futuro. Eles não viam hoje. Eles queriam viver no tempo de Cristo. Leia lá que você vai entender. A graça de Deus vai movimentar você. Você vai conseguir ver além, por mais que a realidade de hoje está ruim. Dentro da sua visão está bom, porque a graça de Deus vai levar você ao crescimento. Você consegue ver uma porta, você consegue ver uma saída no meio do caos, você consegue ver as coisas. Mas se você não se alimenta, você não consegue ver. Porque o alimento traz saúde. A doença te mata. E é nesse estado que Deus, a Bíblia vai dizer, se eu não me engano, quero pregar quarta-feira sobre isso aqui na igreja. A respeito de Agar. A Bíblia fala dessa mulher, irmãos, entenda bem, que quando Deus fala para ela a respeito da água, a Bíblia fala assim, e Deus, e o Senhor, abriu os seus olhos. Aí eu te pergunto, ela estava cega? A Bíblia fala que ela deixou o seu filho a uns 100 metros. E ela veio e assentou em um ambiente. E começou a chorar porque ela não queria ver o seu filho morrer. Então ela estava vendo. E por que Deus fala que abriu os olhos dela? Se Deus não tocar em você, você não vai ver o que está acontecendo. Quando a gente não vê, a gente entra em agonia, em angústia. Porque a gente acha que a adversidade vai nos matar. O texto vai dizer que a forma como Deus fala com ela não é uma forma... Eu vou pregar na mensagem de quarta-feira. Você esquece ela amanhã, viu? A Bíblia vai dizer que o anjo não desceu para falar com ela. Deus lá do céu, o anjo lá do céu falou com ela. E a palavra fala que ele gritou. Ele deu um bravo. Porque existia uma palavra lá atrás para ela. E ela esqueceu da palavra. É isso que você tem que entender. Uma pessoa que se não alimenta do leite, do que é preciso, ela se esquece do que Deus falou. Porque ela perde a essência espiritual. Ela perde a força espiritual. Ela perde o vigor espiritual. Essa adversidade da vida começa a sufocar. Os problemas, a ansiedade começa a vir. Então a tormenta vem, o medo de falir, o medo de morrer, o medo de fracassar. E quando ela tem esse sentimento de ver o filho morrendo, a Bíblia fala que o anjo vem e dá uma palavra para ela. Porque existia uma profecia, e por isso que a Bíblia fala que Deus abriu os olhos dela para que ela pudesse ver outra vez. E o que ela viu? Ela viu água. Fonte. Quando a Bíblia fala de água, a Bíblia fala de vida, a Bíblia fala de Espírito Santo, a Bíblia fala de renovo. Abriu os olhos dela para que ela pudesse sair daquela agonia, daquela visão que ela estava tendo. A visão dela, ao olhar humano, era uma visão de morte, de derrota, de perder a sua descendência, seu único filho, acabar, morrer todo mundo. Porque ela permitiu que a agonia, as adversidades da vida, apagasse sobre ela a promessa. Se você ler o texto um pouco atrás, você percebe que ela tem uma contenda com a sua senhora, Sara. Sara manda ela embora e ela vai embora. Não, na verdade, a Bíblia fala que elas fogem de Sara, porque Sara começa a castigar. E quando Sara castiga ela, ela sai com o menino. E num caminho, a Bíblia fala que um anjo aparece para ela e manda ela voltar. E diz assim, por que você está fugindo da sua senhora? E o anjo vem e fala, volte para lá. Só que antes dela voltar, o anjo profetiza algo na vida dela, o que ia acontecer no filho, através do filho, que ele ia ser um grande homem. Só que lá na frente ela esquece. Por isso que Deus vem e abre os olhos dela, para que ela possa lembrar daquilo que Deus está falando. O que vai motivar você nesta terra é as promessas de Deus na sua vida. Não é o que vai acontecer amanhã, não, é o que Deus falou com você. Independente de quem é que vai ganhar o governo, independente de quem vai ser o nosso prefeito, o vereador, independente de quem vai ser o nosso presidente, a promessa de Deus na sua vida vai te manter em pé. Em pé, igreja.
Mas para isso eu preciso me alimentar, para que os meus olhos possam ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que perceber. Eu tenho que ouvir. Porque senão eu não vou me mover. A maioria dos nossos crentes, quando eu falo nossos crentes, eu falo do Brasil e do mundo inteiro, fugiram da igreja, se esconderam dentro de casa por medo do coronavírus. Alguns não voltaram mais para a igreja, se desviaram. Por que igreja? Porque deixaram de se alimentar. Aí começaram a ver televisão. E o que estava passando? Se você pegasse uns tempo atrás e colocasse um cano, uma mangueirinha no fundo da televisão, o que ia sair no fundo, irmão? Sangue. E morreu 10 mil. E morreu 20 mil. E morreu. E subiu e morreu. E morreu. E as pessoas começaram a se alimentar disso. E muitos morreram. Não por causa do coronavírus, mas por causa do medo do coronavírus. Porque pegaram o coronavírus. E o sentimento era de quê? De morte. Deus me deu uma sensibilidade espiritual de perceber ambientes. E a Patrícia, o Gelson, sempre mais perto ali em casa, e a gente já está aqui há muitos anos juntos. Conheço a Patrícia desde 2000. E a gente tem amigos aqui, fora e tal. E de vez em quando alguns adoecem e tal. Alguns pegaram coronavírus. E por ser um homem de Deus, as pessoas ligam pedindo oração. E automaticamente eu falo para ela, Patrícia, essa aqui não vai escapar. Mas por quê, pastor? Porque esse aqui perdeu o foco da vida. Ele não quer mais viver. Ele decidiu morrer. E Deus respeita isso. Deus respeita isso. A última vez que eu orei, me permita, por favor, a irmã Rosa, falar do irmão Luiz aqui. A última vez que eu orei por o nosso irmão Luiz no UTI, o Senhor falou que ele não ia morrer. Que ele precisava ainda fazer alguma coisa. E quando eu orei para o irmão Luiz, eu vi ele lutando para viver. Ele lutava para viver. E quando ele acordou, a primeira coisa que ele falou para mim foi, pastor, eu não poderia morrer aquele dia. Eu não preciso fazer algo na minha casa. Por isso eu voltei. Eu falei, eu sei, irmão Luiz. E Deus vai te dar a oportunidade para fazer. Eu falei, eu preciso fazer, eu preciso conversar com a minha família. Ele estava no UTI, lá em Palmas. Eu falei, não, Deus vai te dar esse tempo para o senhor. Coisa que eu nunca falei para a irmã Rosa, para a família, nunca falei para ninguém. E eu sempre disse para a irmã Rosa, irmão Luiz não vai morrer. Ainda não é. Na última vez que o irmão Luiz internou, eu não disse mais nada para a irmã Rosa. Ela vinha, conversava, e eu não falava mais nada sobre vida para ele, porque eu entendi que Deus ia levar ele. Pergunte para ela. Nunca falei para ela que... As primeiras vezes eu falei, ele vai voltar. Porque eu entendi que ele queria viver, e Deus falou comigo que precisava que ele voltasse. Agora, pessoas que se entregam, jamais voltam. A Bíblia fala de um homem que foi um dos maiores profetas de Israel, Elias, pai dos profetas. Ele decidiu morrer. Dentro de uma caverna, ele pediu a morte por 2 vezes. O que aconteceu com ele, igreja? Morreu. A Bíblia fala que ele não morreu, mas Deus levou embora. E Deus tentou trazer a ele missões. Deus deu para ele algumas coisas para fazer. Olha, você vai ter que ungir o rei tal, você vai ter que ungir um profeta, e você vai ter que ungir um rei de Israel. A Bíblia fala que ele saiu do ambiente que ele estava, e ele já foi lá em Eliseu e ungiu Eliseu. E ele não ungiu o rei da Síria, ele não ungiu o rei de Israel, ele só ungiu Eliseu. E ungindo Eliseu como profeta, a Bíblia fala que Deus o levou, porque ele não queria mais viver. Quem ungiu os outros reis foi o seu sucessor, porque ele decidiu morrer. Então, se você não tem mentalidade de entender isso, você vai sofrer, porque o segredo está na sua mente. É você que decide ser pobre ou ser rico. Não é Deus, é você que decide. É você que decide ser um homem de Deus ou não. É você que decide ser honesto ou desonesto. É você que decide honrar sua mulher, sua família ou não. É você que decide. Os pensamentos maus virão. Os pensamentos bons virão.
E aí você decide o que você vai fazer com eles. Ou você decide honrar a Deus ou não honrar o Senhor. Ou você decide fazer o bem ou fazer o mal. Aquilo que você decidir vai acontecer. Então o leite traz isso, esse cuidado de nos manter de pé, com saúde, para pensarmos. Algumas pessoas morreram porque já tinham alguma dificuldade quando veio a doença, o coronavírus, ajuntou com a outra doença, e aí complicaram e morreram. Esse leite vai curar você. Esse leite vai curar a sua alma. Esse leite vai transformar a sua mente. Esse leite vai transformar o ambiente que você vive. Por quê? Eu vi uma cena, uma fotinha na internet sobre a questão da visão. Aí dentro de um ônibus tem 2 caras sentados. De um lado tem um todo feliz, sorrindo e olhando para a natureza. E o ônibus vai, e ele sorrindo, e vai se passando coisas bonitas. O outro cara do outro lado só tem uma montanha, rochas. Aí o semblante dele está caído, porque não tem nada de bom para ele ver. Mas o outro lado está vazio. Por que ele não mudou? Aí lá embaixo assim, você escolhe o ambiente que você quer ver. Se você quer ver algo de Deus, de providência na sua vida, se alimente do leite. Se alimente do leite, que você vai ter revelação, entendimento do que está acontecendo. Que quando vier uma adversidade, um problema, irmãos, todas as vezes que vê alguma coisa com a igreja, Deus me falou antes. Está ali a minha esposa. Eu falei, fulano, vai sair da igreja. Passa um pouquinho. Tem vezes que ela fala assim para mim, será, amor? Eu falei, vai sair. Não sei como, mas vai sair. E de repente, fulano sai. Porque Deus fala. Deus traz entendimento. Por mais que as pessoas cheguem sorrindo, Deus fala que essa pessoa está sendo falsa ou verdadeira para com a minha pessoa. Ele não deixa a gente enganado não, irmão. Porque tem pessoas que é igual meleta. Te abraça, mas te rasga por trás. Já viu o abraço de meleta? Ele abraça e enfia as unhas. Tem pessoas que é assim. Só que o Espírito Santo nos mostra. O que você faz, pastor? Eu abraço. Eu abraço. Porque se ele está sendo falso alguma coisa, é ele Deus. Nunca vou ser falso porque a pessoa é falsa comigo. Aqui não existe mentira. O alimento. Quando você se alimenta, você quer viver. Você quer falar. A Bíblia fala assim, não te apresse para sair da presença de Deus. Já leu isso na Bíblia? Lê, irmão? Quantos já querem ir embora aqui hoje do culto? Não tem vontade de ficar na igreja? Deu 10 minutos, deu 1 hora, já tá bom, pastor, chega, está orando a contar. Senhor, faz ele parar. Porque não tem a graça. Não tem o entendimento. Irmão, não tem lugar melhor do que isso aqui. Não tem lugar melhor. Você está ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra pode libertar a sua vida. Isso aqui é leite. Isso aqui é leite. Isso aqui transforma você. Mas se você não se alimentar, você vai morrer. Você vai morrer. Coisa tão simples, né? Leite. Leite. Simplicidade do Evangelho. É algo que não muda. Toma leite e você vai longe. Se não beber desse leite, se não viver como criança, você vai morrer. Seja como criancinha recém-nascida, deseja sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, você possa crer. Crer. Crer em quê, irmãos? Crer que você não é qualquer um. Crer que a graça de Deus está sobre você. Que o Espírito Santo move sobre a sua vida. Que existe uma bênção aí, uma graça aí. Crer nisso. Você tem que entender isso aqui. Porque jamais você vai crescer sem crer. Como é que você vai crescer sem crer?
Então, você crescer, você tem que crer. Mas, pastor, como assim? Você não vai investir em Deus, porque o ambiente de oração como é que é? Chega, tem um monte de anjos reunidos, você vê os anjos, né? Aí você senta no meio, é assim que conversa? Não, você vai num ambiente sozinho, onde você conversa sozinho, você não vê ninguém, mas você crê que Deus está ali. Você crê que Deus vai te ouvir. Então, quando você crê, você cresce. Você cresce. E você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Porque a Bíblia fala assim, ó, todos aqueles que olharem para o Senhor serão salvos. Todos, todos aqueles que olharem para o Senhor, que colocar o seu foco no Senhor, serão salvos. Esse olhar é o olhar de buscar ajuda, o socorro. Ele vai salvar você. Mas não se esqueça do leite. Amanhã, 5 da manhã, tem oração de madrugada. Pastor, eu estou esperando uma visita do Espírito Santo, sabe, na minha vida, trazer um avivamento para que eu acorde e possa... Irmão, não é assim não. Eu dou um pulo na cama e corro para o banheiro, porque se eu pensar, eu não venho. Eu não sei se a sua cama é assim. A minha cama fala. Fica aqui. Fica aqui. Ela fala. Eu não sei se a sua cama é igual a minha, mas a minha cama me abraça. Ela me abraça. Olha que gostoso, nós dois aqui. Está tão quentinho. Alguém vai lá, vai abrir igreja, fica tranquilo. Você já é o pastor, já orou tanto. Tenha misericórdia de ti mesmo. Aí o que você faz? Para trás de mim, Satanás. Eu preciso ir. Aí o que você fala para a cama? Depois eu volto. Eu sei que tu és bom, mas eu tenho que clamar ao Senhor porque eu preciso do leite. Eu preciso de vitaminas. Porque eu não sei o que vai vir amanhã. Eu não sei o que vai vir amanhã. Irmãos, grave esta palavra no seu coração. Eu venho falando na igreja há muito tempo que o Brasil vai melhorar. Ele vai melhorar. Na verdade, ele está melhorando. Ele está fluindo. E isso é um perigo para a igreja. Estados Unidos não se desviou quando eles eram pobres. Estados Unidos se desviou quando viraram a primeira potência do mundo. Perderam a essência. Toda vez que Israel ficou pobre, eles buscavam a Deus. Toda vez que Israel ficava rico, se afastavam de Deus. A prosperidade de Deus vai vir sobre essa nação, porque é uma promessa dele. E se você não estiver cheio do leite, você vai se acomodar. Porque muitos de vocês estão aqui, sabe por quê? Eu vou falar. Porque você não tem outro lugar para ir. A sua gasolina só vem até aqui. E olha, você nem sei se volta. Você não tem condição de ir para o shopping hoje. Você não tem condição de ir para a palha hoje. Você não tem condição de ir para os Estados Unidos hoje. E aí então você vem para cá, para a igreja. Porque não tem para onde você ir. Mas amanhã você vai ter dificuldade, abençoado. Você vai ter poder de compra. As oportunidades virão. E aí, meu filho, é a hora de você escolher se você serve Jeová ou se você serve Mamon, ou a si mesmo. Porque aí você tem poder de ir embora, de viajar, de ir para o shopping, de ir para Gramado, de ir, sabe, para o Capim, de ir para qualquer lugar. Você tem poder de ir. Goianápolis viveu uma peste espiritual, uma época, 2014, 94. 94 foi um ano em Goianápolis onde todo mundo ganhou dinheiro com horta. Tomate subiu de preço. Todo mundo comprou carro, casa, aquela coisa, dinheiro na cidade, aquela coisa que passou até no Jornal Nacional. Uma cidade que não tinha gente para trabalhar, ao lado de Goiânia. Naquela época, 94,
Entrou-se na igreja do Ministério de Anápolis, na sede, R$64 mil. Só um irmão dizimou. Só um irmão dizimou R$64 mil. 94. Dinheiro começou a entrar na igreja. O que aconteceu com a igreja, irmão? Se esvaziou. Goianápolis é perto de Caldas Novas. Dava final de semana na escola dominical, o pastor sozinho. Cadê os crentes, irmão? Caldas Novas. Pegar um bronze, né, irmão? Merece pagar um bronze, depois de amarrar tanto tomate. Goiânia, shoppings. E começaram, irmão. Domingo, o povo não ia para a igreja cansado, porque no outro dia lá é horta, então levanta cedo, as irmãs fazer comida para os maridos, aquela coisa toda, então todo mundo volta à sua rotina de novo. Então as pessoas começavam a chegar de Caldas Novas e não tinha tempo de ir para a igreja. 95, 96, 97, 98, foram os piores anos de Goianápolis. Sabe o que nós comíamos lá, Marquinhos? Tu lembra? Costela de frango. E o sobre, lá no finalzinho. O top era chegar no sobre. Por quê? Não tinha serviço. Tomate foi lá para encho. As hortas vendia-se para Sica, para Arisco, fechada. Prejuízo total. Uma miséria, praga. O pé de tomate não crescia. Ficava desse tamanho, não tem aquelas raivinhas japonesas do seu Miyagi? Seu Miyagi, irmão. Vocês lembram? Tomate virou isso. A mosquinha tomou conta. Não fluía. Uma pobreza na cidade. O que aconteceu com a igreja, irmão? Ai, Jesus! Abençoa nós, para nós voltar para Caldas. Ai, crente, irmão, que não bebe leite, ele se perde. Ele se perde na bênção, na prosperidade. Por quê? Porque o dinheiro é um poder. Ele te leva a muitos lugares. Então, guarde isso. O país vai melhorar. Você vai prosperar, irmão. Você vai prosperar. Vai ter dinheiro na sua casa, irmão. Vai ter dinheiro na sua casa para você ir para o shopping, para você ir para a praia, para você ir para o Rio do Coco, em nome de Jesus. Você vai ter dinheiro, irmão. Mas não deixe o Senhor. Priorize a igreja. Faça sua viagem. Pastor, então eu não posso ir para Caldas Novas? Pode, irmão. Deve ir, pegar a sua esposa, pegar os seus filhos e ir para Gramado, irmão. Comprar lá uma xícara de chocolate, R$280, irmão. Comer era bem devagarzinho, irmão. Bem devagarzinho, porque é R$280 aquela xícara, irmão. E é 3 xícaras, irmão. Se você tiver 5 filhos, irmão, é R$1.000 só no chocolate. Aí tem um cara cantando de um lado uma música que você não sabe o que é, irmão. Você tem que pagar aquele infeliz daquele cara também. Eu fui lá, irmão. Não volto mais não. A mulher quer voltar lá. Eu falei, amor, que não é terra para nós, não. Né, Lucas? Lucas foi lá, irmão. Entendeu? Deus, leve lá a sua mulher, irmão. Deus vai dar dinheiro para você. Leva lá ela para os Estados Unidos, irmão. Las Vegas. Beverly Hills. Leva, irmão. Mas não deixe o Senhor. Organize a sua vida primeiro na igreja. Quando for sair, avisa o seu líder. Olha, pastor, vou ficar uma semana fora. Vou dar uma viajada, vou sair. Amém, irmão, vai mesmo. Não é pecado, não. Mergulhar no mar, irmão. Beber uma aguinha de coco. Não, não é pecado, não, irmão. Pode ir lá. Top de linha, irmão. É pecado ficar lá, não ir para a igreja, irmão. Aquilo mata. Você está entendendo? Então beba leite. Para quando a fartura chegar, você sabe quem foi que te deu. Você sabe para que ele te deu. Para fechar, eu já contei isso aqui. Não vou falar o nome dele, está filmando. Eu orei muito para ir para o monte orar. Orando. A gente não tinha condição. Orando para um irmão. O irmão falou assim, pastor, irmão Isaías, ora aqui, eu estou com um negócio fechando aí, eu vou comprar um carro. E quando eu comprar o carro, nós vamos para o monte orar. Acabou essa novela.
Todo dia que nós quisermos, nós vamos. Eu falei, pá, fechou. Entrei em oração, em jejum, por Deus comprar o carro para o cara. O cara comprou o carro. Carrinho branco, 4 portas. Eu falei, agora fechou. Agora é monte todo dia. E nós ia para casa do irmão, vamos para o monte hoje? Não, hoje não. Estou cansado. Aí eu ia embora triste. Eu falei, rapaz. Aí eu resolvi comprar o álcool. Naquela época, o álcool era 30 e poucos centavos. Ô, época, né, irmão? Hoje comprar álcool é status, né? Passar na rua com gasolina. Aí nós ia lá e comprava o gasolina com um galãozinho de 5 litros. Chegava, irmão, comprei o álcool, vamos para o monte. Ô, irmão, hoje eu trabalhei demais. Ele trabalhava em levar a pessoa para o hospital em Goiânia. Ele levava, não, hoje não dá. E aquilo me doía. Eu falei, rapaz, eu olhava para o carro, mas nós oramos para Deus dar o carro para nós ir para o monte. Eu falei, Jesus, põe a mão. Ele foi na fazenda. Eu não sei que diabo que ele fez, caiu no mataburro, irmão. Ele caiu no mataburro. O mataburro não é tão, assim, o carro deu perda total. Quando ele me ligou e falou assim, pastor, irmãos, aí ora por mim, o que foi? O carro. Eu falei, que carro, irmão? Caí no mataburro com o carro, deu perda total. Eu falei, amém. Mas foi mesmo, irmão. Irmão. Mas deu um sentimento de alegria, eu repreendi, Senhor, está repreendido. Ô, irmão, você vai comprar outro. Ele orou para nós comprar o carro para o monte, não queria para o monte, irmão. E Deus levou o carro para si. Cuidado, quando Deus te dá uma coisa, é para investir na obra. É para investir em pessoas. Deus nunca vai te dar nada para você ficar com Ele. A bênção de Deus na sua vida. Irmãos, fica de pé para me terminar. Não termino, não. Deus enriqueceu Israel para quê, irmão? Por que Deus trouxe uma prosperidade tão grande para aquele povo? Porque através de Israel, Deus ia abençoar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Então Deus fortaleceu Israel. Deus não vai te dar nada para você gastar somente com você mesmo. É para repartir, é para abençoar, é para ajudar. E que você possa entender hoje que se você não beber desse leite, que é a simplicidade do Evangelho, orar, jejuar, ler a Bíblia, não praticar o mal, não faça aquilo que é errado, irmão. Não mentir, não fingir, não faça isso. Não criticar, não tenha inveja, mas sim, beba o leite. Que aí você vai crer e crescer. A palavra crer não tem ela aqui, mas eu estou acrescentando, crer e crescer. Crer e crescer. Beba desse leite. Amanhã, 5 da manhã, irmãos, engraçado, né? Que sempre o leite tira que hora, irmão? Leite a gente tira cedo, viu, irmão? 5 da manhã, né, Tionilo? 5 da manhã, o Tionilo estava lá tirando leite das vacas, irmão. Então, 5 da manhã, irmão, vem para o curral. Vem beber leite quente, irmão. Vem. Vem falar com Jesus. Chega e faça oração. Pastor, eu não consigo orar 1 hora, hora e 10 minutos. Eu não consigo orar, pastor, 10 minutos, ore 1 minuto. Chegou vezes na minha vida que eu não conseguia falar nada para Ele. Eu só falava, Senhor, eu estou aqui. E eu começava a chorar. Eu estou aqui. Eu vim. E as lágrimas desciam. Horas e horas. Horas e horas. E Ele respondia tudo. Vem. Você tem que vir. E Deus vai mudar a sua história. Pai, eu oro neste momento pela igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos. Nós, neste momento, vamos começar a ministrar a Santa Ceia. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga discernimento ao coração dos teus filhos. Que eles precisam se alimentar, ó Deus, desse leite puro, esse leite espiritual. Eles precisam entender, ó Deus, o que o Senhor quer fazer. Eles precisam ver, eles precisam sentir, eles precisam ouvir. Que o Senhor traga sobre eles o teu poder e a tua unção. Que o Senhor faça sobre eles, ó Deus, aquilo que a tua palavra traz a nós, que é trazer discernimento e entendimento sobre as nossas vidas. Deus, abençoe os teus filhos.
Abençoe os teus servos e que eles possam entender esta palavra em o nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir nesta noite?